Você que clicou nesse vídeo não foi por acaso. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas Deus sabe. Talvez você esteja cansado, sem forças, com o coração apertado. Talvez você tenha perdido algo importante, ou alguém, ou até a esperança. Mas escuta isso com muita atenção. Deus está preparando um milagre na sua vida. Só que antes desse milagre chegar, existe um processo. E a história que você vai ouvir agora pode ser exatamente a resposta que você pediu em silêncio. Então não sai desse vídeo, porque o que aconteceu com essa pessoa pode mudar tudo para você também. Cláudia trabalhava na mesma empresa há muitos anos. Era o tipo de pessoa que chegava cedo, que fazia tudo com responsabilidade, que vestia a camisa de verdade. Ali dentro, ela construiu mais do que uma carreira. Construiu parte da própria vida. Mas o que ela não imaginava é que tudo estava prestes a mudar, de uma forma que ela nunca esperou. Era uma manhã comum, ou pelo menos parecia ser. Cláudia entrou no ônibus como fazia todos os dias. Sentou no banco, encostou a cabeça, mas de repente, algo não estava certo. Uma tontura forte começou. A visão ficou turva. O coração acelerou de um jeito estranho. Ela tentou respirar fundo, tentou se acalmar, mas o corpo não respondia. As mãos começaram a tremer, um suor frio tomou conta, e em poucos segundos, Cláudia desmaiou ali mesmo. O ônibus parou às pressas. Pessoas se aproximaram, alguém chamou ajuda. E naquele momento, sem entender nada, a vida dela começou a sair completamente do controle. Cláudia acordou já no hospital, com luzes fortes, vozes ao redor e um medo que ela nunca tinha sentido antes. Os médicos começaram a fazer exames, um atrás do outro, e quanto mais o tempo passava, mais sério tudo parecia ficar. Até que veio o diagnóstico. Uma doença que ela nem sabia que tinha, algo silencioso, que já estava se desenvolvendo há algum tempo e que agora precisava de tratamento urgente. O mundo dela desabou naquele instante. Não era só a dor física, era o medo, a incerteza, a sensação de que tudo podia piorar. E como se aquilo não fosse suficiente, alguns dias depois, a empresa onde ela trabalhou por tantos anos ligou. Cláudia, ainda fraca, atendeu. Do outro lado da linha, vieram palavras que atravessaram o coração dela como uma faca. Devido à situação, às ausências, às mudanças internas, ela estava sendo desligada. Depois de tantos anos, foi assim, rápido, frio, sem volta. Cláudia desligou o telefone, sem reação. Era como se tudo tivesse sido arrancado dela de uma vez só. A saúde, o trabalho, a estabilidade, tudo. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida dela. Entre consultas, exames e noites em claro, ela começou a se sentir cada vez mais fraca. Não só no corpo, mas na alma. As contas começaram a chegar. Os remédios eram caros e agora ela não tinha mais renda. Cláudia olhava para o teto e uma pergunta não saía da mente. Por quê? Por que tudo ao mesmo tempo? Por que daquele jeito? Ela sempre foi correta, sempre fez tudo certo e agora parecia que estava sendo esquecida. Teve uma noite que a dor foi maior que tudo. O silêncio da casa, o cansaço do corpo, o medo do que viria, se juntaram e esmagaram completamente o coração dela. Cláudia chorou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Um choro profundo, de quem não vê mais saída, de quem não sabe mais como continuar. E foi ali, naquele momento, quando ela já não tinha mais forças nem para lutar, que ela fez algo diferente. Mesmo cansada, mesmo fraca, ela saiu da cama, se ajoelhou e falou com Deus. Sem força, sem palavras bonitas, só com verdade. Deus, eu não entendo.
Eu perdi meu trabalho. Eu descobri essa doença. Eu estou com medo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas, se o Senhor ainda está comigo, eu entrego tudo, porque eu não consigo mais carregar isso sozinha. As lágrimas caíam no chão, e junto com elas, Cláudia estava entregando tudo. O controle, o medo, a dor, tudo. E naquela noite, mesmo sem resposta, mesmo sem milagre ainda, algo mudou dentro dela. Uma paz, leve, silenciosa, mas real. Como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui. No dia seguinte, a situação ainda era a mesma. A doença ainda estava ali, o desemprego também. Mas algo inesperado começou a acontecer. Cláudia acordou naquele dia ainda fraca, o corpo pesado, a mente cansada. Mas diferente dos outros dias, ela abriu os olhos e não sentiu desespero. A situação não tinha mudado. A doença ainda estava ali, o desemprego também. Mas aquela paz continuava dentro dela. Era algo novo, algo que ela nunca tinha sentido antes, como se, mesmo no meio do caos, ela não estivesse mais sozinha. Mesmo assim, a realidade ainda batia forte. Ela precisava voltar ao hospital, precisava continuar os exames e, no fundo, o medo ainda existia. Quando chegou lá, foi chamada para refazer alguns exames mais detalhados. Os médicos estavam cautelosos, sérios, o que só aumentava a ansiedade dela. Cláudia sentou na cadeira, segurando as mãos, e em silêncio fez uma oração dentro do coração. Deus, independente do resultado, fica comigo. O tempo parecia não passar. Cada minuto parecia uma eternidade, até que, finalmente, o médico entrou na sala com os resultados nas mãos. Ele olhou para os papéis, franziu a testa e ficou em silêncio por alguns segundos. Cláudia sentiu o coração disparar. Era aquele momento, aquele que podia mudar tudo. O médico respirou fundo, olhou para ela e disse algo que ela jamais esqueceria. Cláudia, eu preciso te falar uma coisa. Ela segurou a respiração. Nós repetimos seus exames, porque algo não estava batendo. O coração dela começou a acelerar ainda mais. E o que apareceu antes? Ele fez uma pausa. Não está mais aqui. Cláudia ficou em silêncio, sem entender, sem conseguir reagir. O quadro que indicava a doença simplesmente não aparece mais nos exames. Ela piscou, tentando processar. Isso não é comum, na verdade. É muito difícil de explicar. Naquele momento, as lágrimas começaram a cair, lentamente, não de dor, mas de algo que ela nem sabia descrever. Era como se o peso tivesse sido arrancado dela, como se aquele medo simplesmente tivesse desaparecido. Cláudia levou a mão à boca, chorando, enquanto o médico ainda tentava encontrar uma explicação racional. Mas no coração dela, ela já sabia. Não era coincidência, não era sorte. Era Deus. Era o milagre que começou naquela noite, quando ela decidiu entregar tudo. Cláudia saiu do hospital com passos lentos, olhando para o céu, com o coração transbordando, porque mesmo sem entender como, ela sabia que tinha vivido algo sobrenatural. Mas o que ela ainda não imaginava é que Deus não tinha parado ali, porque poucos dias depois, algo ainda maior estava prestes a acontecer. Cláudia voltou para casa naquele dia, com os olhos ainda marejados e o coração tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Ela entrou, fechou a porta, encostou as costas nela e começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era dor, era gratidão, era alívio. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse respirar de verdade. Ela caminhou lentamente até o quarto, se ajoelhou ao lado da cama e disse baixinho: "Obrigada, Deus. Eu não tenho palavras, mas
obrigada. Os dias começaram a passar, e aos poucos, Cláudia foi retomando a rotina, ainda sem trabalho, ainda sem muitas respostas, mas com algo que ela não tinha antes: fé. Uma fé firme, silenciosa, mas inabalável. Ela já não perguntava mais por quê. Agora, ela confiava. E foi numa tarde comum, quando ela menos esperava, que o telefone tocou. Cláudia olhou para a tela. Número desconhecido. Por um instante, ela pensou em não atender, porque depois de tantas decepções, ela já não criava expectativa. Mas algo dentro dela disse: atende. Ela respirou fundo e atendeu. Do outro lado da linha, uma voz calma perguntou: Cláudia, tudo bem? Aqui é da empresa. Ela se ajeitou na cadeira, o coração já começando a bater mais rápido. Nós recebemos uma indicação sua. Cláudia franziu a testa. Indicação? Ela não lembrava de ter sido indicada por ninguém. E gostaríamos de saber se você pode vir conversar com a gente amanhã. O coração dela acelerou, mas dessa vez ela não se empolgou rápido demais. Já tinha aprendido. Sim, eu posso, respondeu com a voz calma. No dia seguinte, ela foi até o endereço. Quando chegou lá, ficou surpresa. Era uma empresa muito maior do que qualquer lugar onde ela já tinha trabalhado. Tudo parecia fora da realidade dela. Mesmo assim, ela entrou. Foi recebida, sentou e aguardou. Minutos depois, um homem entrou na sala, cumprimentou Cláudia, sentou à frente dela e começou a conversar. Mas não era uma entrevista comum. Ele parecia já saber muita coisa sobre ela. Falava da experiência dela, do tempo de dedicação, da responsabilidade, como se já tivesse acompanhado a trajetória dela de longe. Cláudia começou a estranhar, até que em um certo momento ela não resistiu e perguntou: Desculpa, quem me indicou? O homem sorriu de leve e respondeu algo que fez o coração dela parar por um segundo. Na verdade, ninguém diretamente. Ela ficou ainda mais confusa. Ele continuou: Eu estava conversando com um conhecido e seu nome surgiu. Cláudia tentou lembrar, mas nada fazia sentido. E mesmo sem te conhecer pessoalmente, eu senti que deveria te chamar. Silêncio. Por dentro, Cláudia arrepiou, porque não era a primeira vez que ela ouvia algo assim, não depois de tudo o que tinha acontecido. A entrevista continuou e, no final, o homem olhou para ela com firmeza e disse: Cláudia, eu não vou te colocar em qualquer vaga. Ela prendeu a respiração. Eu quero que você assuma uma posição melhor, porque eu acredito no seu potencial. As lágrimas voltaram aos olhos dela, não só pelo trabalho, mas por tudo, pelo processo, pela dor, pela noite em que ela achou que não ia aguentar e, principalmente, porque agora tudo fazia sentido. Dias depois, Cláudia começou no novo trabalho, em um ambiente melhor, com pessoas que valorizavam ela e com uma estabilidade que ela nunca teve antes. E todas as vezes que ela lembrava de onde saiu, daquele chão frio, daquela oração em lágrimas, ela tinha certeza de uma coisa: o milagre não começou no resultado, começou no momento em que ela decidiu confiar e entregar tudo a Deus. E se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso, porque assim como aconteceu com Cláudia, Deus ainda está preparando milagres, e o próximo pode ser na sua vida. E mesmo depois de tudo isso, Cláudia ainda parava às vezes, no meio do dia, e ficava em silêncio, lembrando de tudo que viveu. Porque parecia impossível. Como alguém que estava no fundo do poço, sem saúde, sem trabalho, sem direção, agora estava ali, de pé, trabalhando, em paz. Era como se ela estivesse vivendo algo que, há pouco tempo atrás, parecia completamente distante da realidade dela. Teve um dia que ela saiu do trabalho no final da tarde. O céu estava bonito, calmo, e pela primeira vez ela conseguiu reparar nisso. Antes, ela andava com pressa, com preocupação, com a mente cheia.
sempre pensando no amanhã, tentando resolver tudo, tentando prever o que poderia dar errado. Era como se ela vivesse em constante alerta, como se nunca pudesse simplesmente descansar. Mas agora, alguma coisa dentro dela tinha mudado. Não foi de uma vez, não foi fácil. Foi no meio da dor, no meio do silêncio, no meio das noites em que ela achou que não ia conseguir continuar, que algo começou a ser transformado. Agora, ela simplesmente parou, olhou para o céu e sorriu. Um sorriso leve, verdadeiro. Não porque tudo estava perfeito, mas porque, pela primeira vez, ela não precisava mais entender tudo para ter paz. Cláudia começou a perceber que Deus esteve presente em cada detalhe, até mesmo nos momentos que ela achou que estava sozinha. Na porta que se fechou, na resposta que não veio, no atraso que ela não compreendeu, em tudo existia um cuidado que ela só conseguiu enxergar depois. Cláudia fechou os olhos por alguns segundos e, em silêncio, agradeceu. Não só pelo milagre, mas pelo processo, pela dor, pelas noites difíceis, pelos momentos em que ela achou que não ia suportar. Porque foi ali, no lugar mais escuro, que ela encontrou algo que nunca tinha tido antes, uma fé verdadeira. Uma fé que não dependia de resultados, uma fé que não precisava de sinais o tempo todo, uma fé que permanecia, mesmo quando tudo parecia dar errado. E enquanto ela caminhava, uma coisa ficou muito clara dentro dela. Se ela não tivesse passado por tudo aquilo, talvez nunca tivesse aprendido a confiar de verdade. Talvez nunca tivesse parado. Talvez nunca tivesse se rendido. Talvez nunca tivesse visto o que Deus é capaz de fazer quando alguém simplesmente entrega. E naquele momento, algo veio forte no coração dela, como se fosse uma certeza de que aquela história não era só sobre ela, era sobre outras pessoas também. Pessoas que, assim como ela, estão cansadas, perdidas, sem entender o que está acontecendo. Pessoas que estão lutando em silêncio, segurando tudo sozinhas. Pessoas que choram à noite, mas durante o dia fingem que está tudo bem, achando que já acabou, mas não acabou. Cláudia respirou fundo e continuou andando, com uma paz que não dependia mais das circunstâncias, porque agora ela sabia, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando dói, Deus continua trabalhando, em silêncio, preparando algo que a gente ainda não consegue ver. E talvez, se você chegou até esse momento, não seja só uma história. Talvez seja um lembrete de que, mesmo sem perceber, algo já começou a se mover na sua vida também. Mesmo que você ainda não consiga enxergar, mesmo que tudo ainda pareça igual, porque foi exatamente assim, com Cláudia, antes do milagre acontecer. Com o passar dos dias, Cláudia começou a perceber algo diferente em cada detalhe da vida dela. Não era só sobre ter sido curada, ou sobre ter conseguido um novo trabalho. Era sobre quem ela tinha se tornado depois de tudo aquilo. Antes, ela vivia preocupada, tentando controlar tudo, carregando o peso do mundo sozinha. Agora, ela tinha aprendido a confiar, de verdade. Todas as manhãs, antes de sair de casa, Cláudia fazia algo que nunca tinha feito antes com constância. Ela parava, mesmo que por poucos minutos, fechava os olhos e entregava o dia dela a Deus. Senhor, assume o controle de tudo hoje, porque eu já entendi que sem o Senhor eu não consigo. E aquilo mudou tudo. No trabalho, mesmo diante de desafios, ela já não se desesperava como antes. Quando algo dava errado, ela respirava e confiava. Quando surgia uma dificuldade, ela orava e seguia. E o mais impressionante é que ela começou a ver Deus agir, nos detalhes, em pequenas coisas que antes passavam despercebidas, uma porta que se abria,
uma solução que surgia na hora certa, uma resposta que chegava quando ela mais precisava. Era como se agora ela estivesse enxergando o que sempre esteve ali, o cuidado de Deus em cada momento. Teve um dia no trabalho em que um problema grande apareceu, algo que poderia prejudicar muita coisa, e por um instante o medo tentou voltar, mas dessa vez foi diferente. Cláudia parou, baixou a cabeça e disse em silêncio: Deus, eu sei que o Senhor está no controle, então me guia. Minutos depois, uma ideia veio, uma solução simples, mas que resolveu tudo. E naquele momento, ela sorriu, porque não era mais coincidência, era direção, era cuidado, era Deus. Cláudia já não precisava mais de grandes sinais, porque agora ela reconhecia Deus em tudo, no caminho, no tempo, nas respostas, até nos silêncios. E o mais bonito de tudo é que a paz que ela sentia não vinha mais das circunstâncias, não dependia do dinheiro, nem do trabalho, nem de tudo estar perfeito. Vinha da certeza de que Deus estava no controle da vida dela. E isso ninguém podia tirar. Às vezes, à noite, antes de dormir, Cláudia ainda lembrava daquela fase difícil, do chão frio, das lágrimas, do momento em que ela achou que não ia conseguir continuar. E com os olhos cheios de gratidão, ela sussurrava: Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Porque agora ela sabia, o milagre não foi só a cura, não foi só o emprego, foi a transformação dentro dela. Foi aprender a confiar, foi aprender a entregar, foi aprender que mesmo quando tudo parece dar errado, Deus nunca perde o controle. E se essa história chegou até você hoje, não é por acaso. Talvez você esteja no meio do processo, talvez esteja cansado, talvez esteja achando que não vai conseguir. Mas assim como aconteceu com Cláudia, Deus continua trabalhando, em silêncio, nos bastidores, preparando algo que você ainda não consegue ver. Então não desiste, não solta da mão de Deus. Entrega, confia, porque no tempo certo o milagre chega. Se essa história tocou o seu coração, não ignora isso. Talvez você esteja vivendo exatamente aquele momento difícil. Aquele momento em que parece que nada faz sentido. Mas hoje você ouviu uma verdade. Deus não perdeu o controle da sua vida. E assim como Ele fez na vida da Cláudia, Ele também pode fazer na sua. Agora eu quero te fazer um convite de fé. Se você precisa de um milagre, se existe algo que está pesando no seu coração, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou estar lendo e orando por você. E mais do que isso, escreve também com fé. Deus já preparou o meu milagre. Declara isso. Toma posse disso, porque a sua palavra tem poder quando vem de um coração cheio de fé. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque aqui você vai encontrar mensagens que fortalecem a sua fé todos os dias. E já deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam de um milagre. Nunca esquece disso. Deus vê cada lágrima, ouve cada oração e trabalha mesmo quando você não consegue enxergar. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê força, paz e direção, e que o milagre que você tanto espera chegue no tempo certo. Amém?